Bom, galera, vamos então para o nosso próximo assunto. A gente viu na aula passada o controle on e off, nos quais a gente deixava ligados ou desligados alguns ciclos da nossa senoide. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ver agora o controle de fase, tá? Que é o controle mais comum utilizado quando a gente está falando de tiristores, né? Por que a gente fala sobre controles de fase? Porque aqui a gente vai utilizar um parâmetro da rede muito específico, que é o ângulo de fase que vai ocorrer o disparo, tá? Então, esse ângulo alfa, ele é o ponto do meu período, né, da minha senoide, onde eu vou dar um disparo e ela vai passar a conduzir, tá? Por isso que é chamado de ângulo de fase. Bom, vamos ver o circuito primeiro. Esse aqui é um circuito de controle de meia onda, apesar dele passar a onda toda para o circuito, tá? Para a carga, para nossa carga aqui resistiva no caso, tá? Puramente resistiva. Se for analisar esse circuito, a gente tem aqui um transformador, né, para baixar a tensão dessa fonte que está chegando aqui para a gente, né? Uma corrente de entrada, a gente tem um tiristor e um diodo, né? Se a gente for pensar aqui nesse caso, nesse um tiristor e um diodo, quando a gente estiver no semiciclo positivo, no caso esse semiciclo aqui, a gente vai ter essa polaridade no tiristor e essa polaridade no diodo, certo? Então a polaridade invertida no diodo faz com que ele não conduza e que o tiristor esteja pronto para conduzir quando eu injetar a corrente no gatilho do tiristor. E de forma contrária, né? Quando a gente tem esse outro semiciclo aqui, que é o semiciclo negativo, a gente tem essa polaridade aqui, certo? No nosso circuito. A gente sabe que o tiristor não conduz quando ele está inversamente polarizado, então ele não vai conduzir nesse caso, e que o diodo conduz independente de disparos ou não, né? Porque ele só tem os dois terminais e ele vai passar a conduzir quando existir aqui então essa polaridade, né? Quando a gente estiver no semiciclo negativo. Então, se a gente for analisar aqui a partir do gráfico, esse semiciclo aqui ele sempre vai ser passado para carga, certo? A gente pode ver nitidamente aqui, a gente tem a tensão de entrada, tá? Essa é a senoide da tensão de entrada. A gente pode ver nitidamente que no semiciclo negativo, a gente possui aqui tanto tensão, que é essa daqui, né? Sendo entregue à carga. Essa é a corrente e a tensão que estão chegando na carga, tá? Que estão em cima da carga. Quanto a corrente que a gente tem na carga também, tá? Então aqui a gente tem o V out, tá? O V da saída, que é o que está chegando na carga, que é esse daqui, e o I out, que é o I que está chegando na carga, tá? Então a gente percebe que no semiciclo negativo está sendo entregue potência à carga. Beleza, tirando essa conclusão então, não é nada de novo para a gente, vocês já viram isso em eletrônica. O que é novo? O que é novo é o semiciclo positivo. Nesse caso, o semiciclo positivo, ele vai estar disponível para entregar a tensão, mas a gente vai precisar desse pulso aqui, né? Quando esse pulso ocorre, quer dizer que o tiristor vai passar a conduzir, ou seja, vai funcionar, né? Vai passar do estado aberto para o estado fechado. Passando do estado fechado, ele permite a passagem de corrente, e a gente pode ver aqui que a partir do disparo, né, a partir desse pulso no gate, ele passa a conduzir, passa a entregar a corrente para a carga, passa a deixar uma tensão disponível para ser entregue à carga. Por que a gente fala de ângulo de fase? Porque aqui a gente pode escolher o momento que a gente vai dar o disparo. E o momento que a gente vai dar o disparo vai ser chamado de ângulo alfa. Tá? Então, o ângulo alfa ele pode variar de 0 até π, que engloba o semiciclo positivo inteiro. Quanto mais eu espero para dar o meu disparo em alfa, menor vai ser a parcela entregue da minha potência. Então, supõe-se aqui que ele está perto de π sobre 2 mais ou menos, um pouquinho menos aqui, ele vai estar entregando
aproximadamente, né, um pouquinho mais da metade desse semiciclo aqui de potência, mais a potência do semiciclo negativo, né? Essa aqui é passada aí de forma íntegra, né? Então essa potência aqui chega inteira. Se eu desse o ângulo de disparo imediatamente, né? Se eu disparasse aqui meu tiristor imediatamente no zero, a gente teria a senoide inteira sendo conduzida, né? E a gente teria 100% da potência sendo entregue à minha carga. Se eu disparasse só aqui no finalzinho, por exemplo, eu teria uma parcela bem menor, né, sendo entregue, né? Ou seja, se meu alfa tivesse aqui, na verdade, né, eu teria uma parcela bem menor sendo entregue, mais a outra metade, tá? Então aqui a gente sempre vai ter pelo menos metade da potência sendo entregue à carga para esse circuito aqui, tá? Então, não é uma lógica complicada desse circuito. A gente consegue fazer o controle da potência entregue à carga, que é sempre o nosso objetivo aqui em eletrônica de potência, é variar a tensão eficaz de saída, variando a corrente eficaz de saída e variando também a potência de saída, né? A potência que chega na carga. Então, temos aqui como que funciona esse nosso circuito. Esse disparo ele se repete para toda a frequência, né? Vamos analisar isso aqui para toda a frequência não, desculpa. Vamos analisar isso aqui no domínio da frequência, né? Para toda repetição, para todo período eu dou o disparo no mesmo ponto. Posso variar o disparo? Existem casos que eu vario o disparo? Sim, por exemplo, numa soft starter, o disparo ele começa bem aqui perto, né, do nosso pi, né? E ele vai aumentando, né, para que a gente possa entregar aos poucos a potência para o motor e o motor não dá tranco, tá? Então tem várias aplicações. Aqui as aplicações desse tipo de controle são parecidas com o tipo de controle on e off, mudando agora, né, que a gente pode fazer aplicações que não tem inércias, aliás, que tem coeficiente de inércia bem grande, né? Por exemplo, um motor que se você ficar utilizando o ciclo on e off nele com uma frequência muito grande, né? Na verdade, com um período muito grande entre os intervalos on e off, ele pode dar tranco, ele pode apresentar vibrações. Nesse caso aqui é muito mais constante a entrega de potência, né? Lá no caso on e off, você deixava um tempo ligado e um tempo desligado. Se isso fosse próximo aí da ordem de segundos, né? Se essa soma fosse próxima da ordem de segundos, você poderia ter vibração no seu motor. Nesse caso aqui, você está trabalhando essa proporção a cada ciclo. Então, você sempre está entregando aí uma potência média praticamente constante para a carga, tá? Vamos fazer a análise aqui dos ângulos de disparo. Se eu dou meu ângulo de disparo no zero, a gente tem uma potência, uma tensão RMS chegando em 100% na carga. Se eu dou o disparo em 180 ou até próximo de 180, né, eu tenho um percentual aí de tensão RMS de 70,7% chegando na carga e a potência próxima a 50%, né, próxima à metade. Então aqui a gente consegue, com esse circuito, a gente consegue fazer a variação da potência da carga de 0 até, de 100 até 50%. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a análise de como que a gente calcula essa tensão de saída RMS.